Olá, eu sou o Wellington Justo e hoje vamos falar sobre segurança em instalações elétricas. Em um canteiro de obras, qualquer descuido pode ser fatal. Já imaginou o que pode acontecer se você levar um choque elétrico? Para fugir do susto, preste bastante atenção nas orientações sobre as instalações elétricas. O projeto e a supervisão são tarefas de um profissional legalmente habilitado. Os eletricistas em serviço devem ter formação em curso específico. Mesmo provisória, a instalação elétrica requer muita atenção. E quando você achar algum fio desencapado, chame imediatamente o eletricista para fazer o isolamento adequado com fita isolante. Todas as extensões da obra devem ser feitas com condutores de dupla isolação. Já os quadros de distribuição de energia devem ficar trancados e os equipamentos elétricos sempre aterrados, ou seja, ligados ao solo. Mantenha o local de trabalho organizado. Arrume os fios e os cabos para não atrapalhar a passagem de carros e pessoas. Os disjuntores são obrigatórios em todas as máquinas e devem ter cadeados, este acessível apenas aos trabalhadores que estão autorizados. Equipamentos só podem ser ligados ou desligados com a chave. E gambiarras não podem ser feitas na rede. Use sempre tomadas, uma para cada equipamento, sem ligar mais de um no mesmo disjuntor. Proteja plugs da água e da umidade. E se houver rede elétrica perto de gruas, andaimes ou torre de elevadores, instale barreiras de proteção ao redor da área de trabalho, E dependendo do caso, você pode chamar a concessionária de energia no local para tomar as devidas providências. Já os EPIs, os equipamentos de proteção individual contra choque elétrico, devem ser conferidos detalhadamente para o início da atividade. As botinas devem ser de couro com isolamento, Óculos de segurança também faz parte dos equipamentos, capacete especial, luvas isolantes e de cobertura, cinto de segurança contra abate, trava-quedas e uma vestimenta adequada também. Caso haja suspeita de alguma rede ou fio elétrico que possa atrapalhar o serviço, procure aí imediatamente o eletricista e, se tiver certeza do risco, dê sinal de alerta imediatamente ao supervisor e ao eletricista. Quando o assunto é segurança, a integridade física é compromisso, não compromisso só meu, mas compromisso de todos. Então, muita atenção e muita segurança no seu ambiente de trabalho.